Ópio, a substância mãe da heroína, uma das drogas mais consumidas ao redor do mundo. Também matéria-prima de muitos dos remédios comercializados hoje em dia, quase todos adictivos. Mas se o ópio é um problema hoje, foi também um problema no passado, em especial na China. A China, flor do Oriente, teve um dos capítulos mais dolorosos de sua história, amplamente associado ao ópio. Mas é claro que não fora o ópio sozinho, fora ele associado com o encontro entre dois grandes impérios. De um lado, o império mais poderoso do mundo, em pleno processo acelerado de desenvolvimento tecnológico, o tal Império Britânico. Do outro, a grande potência oriental, que vinha em decadência, a China, que à época estava sob a tutela da dinastia Qing. O resultado desse encontro de gigantes foram os conflitos que hoje conhecemos como as Guerras do Ópio, que duraram primeiro de 1839 a 1842, novamente de 1856 a 1860. Vamos então mergulhar nas águas do passado em busca de entendermos esses conflitos, suas implicações e consequências. Hoje falaremos da Guerra do Ópio. Para entender o contexto desse embate entre a Inglaterra e a China, é importante ficar a par do que estava rolando no mundo daquela época. O Reino Britânico, alguns anos antes, havia passado por um conflito pesado com a França Napoleônica, guerra que custou muitas vidas e ocasionou numa repaginação do sistema internacional. Os ingleses, que estavam em processo de consolidação do modelo industrial, a chamada Segunda Revolução Industrial, na qual, basicamente, começaram a dominar o mundo. Como? Além das clássicas conquistas, trouxeram também um sistema de comércio e de trocas internacional para sustentar sua poderosa indústria têxtil, além das suas fábricas. Ou seja, a Inglaterra, império onde o sol nunca se punha, estava competitiva e aberta a negócios. Do lado asiático, havia a China. O então Império Chinês da dinastia Qing, já não tão mais glorioso como em anos anteriores, perdia prestígio e não estava exatamente acompanhando os processos da Revolução Industrial. Entretanto, havia algo que todo bom capitalista poderia se interessar: matéria-prima. Estamos falando de chá, seda, porcelana e muitos outros objetos de suma importância que não eram abundantes no Reino Unido, mas que os chineses tinham literalmente para dar e vender. Além da China, é importante destacar, existia ali perto a Índia, como a terceira parte envolvida nessa história. Os indianos, que nem de longe eram uma grande ameaça ao poderio da Inglaterra e do Império Chinês, mas que também possuíam um elevadíssimo contingente populacional e principalmente uma planta com fortes efeitos analgésicos que causava enorme interesse nos ingleses e que era uma verdadeira mão na roda para os traficantes britânicos. A papoula. A China não era exatamente um bastião do comércio livre e jogava duro nas relações internacionais, tendo certa hostilidade para com os interesses da Inglaterra. Já a Índia estava a fim de ganhar dinheiro e era super receptiva a qualquer tipo de interesse de negócios com os ingleses em geral. Assim sendo, a Inglaterra, a caminho da metade do século XIX, já comprava muita papoula e eram fortes em ópio. O que acontecia era o seguinte: os chineses se negavam a comprar qualquer produto acabado na Inglaterra, mas adoravam vendê-los. Obviamente, quem saía ganhando dessa relação era a China, que estava vendendo alucinadamente matéria-prima para Londres e não importando nada de lá. Ou seja, a Inglaterra via entrar ano e sair ano, com a sua balança comercial com a China ficando espantosamente mais deficitária. Só que aí surgiu uma oportunidade. Havia um produto que interessava aos chineses que a Inglaterra tinha de monte. Esse produto, o ópio. E isso, gente, era uma maravilha para a Inglaterra. Afinal, trata-se de uma substância extremamente viciante, entrando de forma regular em um mercado gigantesco como o chinês. O vício, para os traficantes, significa lucro. Imagina só que interessante haver centenas de milhões de pessoas viciadas em ópio. Ia entrar muita grana para os ingleses. Só que de um lado isso foi virando um problema pesado de saúde pública para o Império Qing. Lá pelos idos anos de 1839, a China começa um processo de restrição, fiscalização e proibição da substância. 想必是为了力禁鸦片之事吧。鸦片乃中华千古未见之物，迷人心性，毒害苍生。 Obviamente que o país da Rainha Vitória não gostou nada disso, visto que seria uma relação de saída de dinheiro e não de entrada. Daí se configurou o palco para a Primeira Guerra do Ópio.
O estopim se deu quando um grupo de marinheiros ingleses executaram um importante súdito chinês na cidade portuária de Cantão. Como resposta, a China começou uma série de destruições de depósitos de ópio ingleses. Vale lembrar que nesse momento histórico, a Inglaterra era nada menos do que a maior potência do mundo, um império riquíssimo e bem militarizado. Nos 3 anos que vieram a seguir, o que se viu foi um passeio inglês. A Inglaterra embargou a China, inicialmente bloqueando o Rio das Pérolas ao sul do território. Os chineses foram até bem valentes, pois era uma guerra tão disparate que ter durado 3 anos foi um feito e tanto. Mas, no final das contas, a China se rendeu e em 1842 assinou um importante tratado que foi marco para o reinado da Rainha Vitória, o Tratado de Nanquim. Esse tratado basicamente obrigava a China a reabrir importantes cidades portuárias para o comércio inglês, além de anexar a ilha de Hong Kong para os súditos da Rainha Vitória. E durou, viu? De 1842 até 1997, Hong Kong foi parte do Reino Unido. Muito bem. O Tratado de Nanquim, na verdade, foi uma amostra geral de que o Império Britânico era o maior império do mundo à época e, aliás, da história. O ópio seguiu a todo vapor dentro do Império Chinês, com um monte de gente viciada enriquecendo a Inglaterra e, por consequência, uma parte pequena da elite indiana. Mas o fato é que os chineses nunca morreram de amores pelos bretões e cultivaram um sentimento bastante forte de revanche. Daí que, em 1856, a marinha chinesa manda para a revista uma importante embarcação inglesa chamada Arrow. E isso só fez aumentar as tensões entre eles. Essa revista foi uma espécie de faísca para a Segunda Guerra do Ópio. Só que, ao contrário daquela do final da década de 30, outra potência industrial emergia e também estava aberta aos negócios: a França. O que rolou foi que a França também possuía uma relação comercial desvantajosa com o Império Chinês, de tal forma que acabou por se aliar aos ingleses para obter uma maior influência dentro da China. Bom, e daí? Como você pode imaginar, a Inglaterra e a França, altamente industrializadas potências militares, contra a China, em um período de grande dificuldade econômica e ainda sem passar por uma revolução industrial. É muita diferença, certo? Mas calma, porque é aí que entra uma questão do mundo globalizado. Temos muitos atores internacionais, e tudo que está ruim sempre pode ficar pior. Daí que entra na jogada uma ex-colônia ambiciosa da Inglaterra chamada Estados Unidos da América. Pois é, parece que o governo norte-americano também se interessou pelo potencial do mercado chinês. Então entrou junto com seus ex-colonizadores e formou-se uma espécie de tríade militar em ascensão, pujante contra um regime decadente. Não foi lá uma guerra muito difícil, embora tenha sido violenta, e em menos de 4 anos, em 1860, os ingleses invadiram Pequim e tacaram fogo no Palácio de Verão, causando inúmeros prejuízos financeiros e históricos ao imperador Qianfeng. A China teve que voltar para a mesa de negociação com a Inglaterra, e dessa mesa saiu outro tratado extremamente vantajoso e desbalanceado, o Tratado de Tianjin. O Tratado de Tianjin ampliou a força oriental do Império Britânico, recebendo a autorização de navegar no maior rio da Ásia, o rio Yangtze, além de um aumento de alcance de área de Hong Kong. E, finalmente, na amarra, o Reino Unido instalou uma embaixada em Pequim. Em síntese, a Guerra do Ópio foi uma guerra desigual que teve mais relevância econômica do que propriamente bélica. Uma verdadeira guerra comercial, uma demonstração de força do liberalismo inglês e da expansão do ideal do comércio exterior, vantajoso para a nação imperialista, é claro. Também foi o marco do maior momento de fragilidade da gigante China, que logo seria acossada por outras emergentes potências imperiais, em especial o Japão. Algo impensável para os dias de hoje. Costumamos ver a China como uma das mais poderosas nações da geopolítica internacional, além de a maior potência industrial do mundo. Mas essa é a coisa com a história. Ela é imprevisível. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau!